Oi, galera! O Felizes e Realizados volta essa semana novamente com mais um vídeo muito rico que fala sobre uma ferramenta utilizada por Jesus nos seus relacionamentos com os discípulos, que a gente vai poder trazer ela para o nosso casamento, para utilizar no nosso casamento, para melhorar o nosso relacionamento com o nosso esposo. Fica conosco, não sai daqui, que daqui a pouco a gente volta, tá certo? Para desvendar esse mistério da ferramenta utilizada por Jesus para melhorar o seu relacionamento. Voltamos e eu sei que você está muito curiosa para saber que ferramenta foi essa utilizada por Jesus que você pode utilizar no seu relacionamento também. De antemão, eu vou logo dizer que ferramenta foi essa. Foi reviver, foi lembrar, a lembrança de momentos positivos. Fez com que os discípulos reanimassem, voltassem até o ânimo de pescar vidas. Já já a gente conta essa historinha que está lá na Bíblia, são duas histórias, na verdade. Que uma o que aconteceu e a outra que Jesus lembrou, reviveu. Assim é, muitas mulheres, elas tentam, muitos homens, eles tentam reviver momentos negativos do seu casamento. Passam na cara, lembram todo dia, sabe a lembrança? Reviver vai você lembrar, você sentir de novo aquilo que você sentia, e você é mestre em relembrar, em passar na cara, em mostrar, em apontar aqueles momentos negativos no seu casamento. Aqueles momentos de dor que você prolonga a dor e transforma em sofrimento. Porque quando você escolhe ficar revivendo a dor, você vai transformando dor em sofrimento. Porque dor é do ser humano. Dor é da vida. A dor você vai passar na vida. E o sofrimento é quando você prolonga essa dor. Então você vai estar fazendo do seu casamento um sofrimento. Porque você está prolongando a dor através da lembrança de momentos negativos. Então, para que seu casamento seja um céu na terra, para os nossos felizes e realizados, a gente tem a proposta que Jesus fez, que você relembre, que você chegue a reviver momentos positivos. E para isso a gente vai lá para a Bíblia, né? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, tá certo? A minha Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. E aí tem uma história em que Jesus se encontra com o apóstolo, e aí o que foi que aconteceu? Ele estava falando às multidões, Jesus estava falando às multidões, e as multidões estavam apertando. Aí ele sobe no barco para falar do barco para a multidão, onde ele podia falar mais livremente. E aí, depois que terminou de falar, Jesus disse aos discípulos que tinha visto ele lavando as redes. Aí Jesus disse aos discípulos, né, para que eles pescassem, para que eles lançassem suas redes, porque a pesca deles não tinha sido boa. E Jesus disse, vai mais adiante e lançai tuas redes. Ora, aqueles discípulos eram pescadores experientes. Aí disseram assim, a gente pescou a noite toda, não pegou nenhum peixe. Mas sobre tua palavra lançaremos a rede. E lançaram a rede ao mar. E a rede voltou carregada de peixes. Carregada de peixes. E aí Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Reconheceu a grandiosidade de Deus, viveu o sentimento maravilhoso do milagre de Deus ali. Sabia que era um milagre? Eles eram experientes, eles sabiam que foi poder de Deus aquela pesca maravilhosa. Então Jesus reviveu esse momento lá na frente. Depois que Jesus morreu, que Pedro negou a Jesus várias vezes, né, 3 vezes na verdade, ele estava muito triste, ele estava abatido, seu relacionamento com Deus para ele teria terminado, e ele se desiludiu que a proposta de Jesus naquela primeira pesca maravilhosa era, eu farei de você pescadores de homens. E aí o discípulo se desiludiu e foi-se embora, voltou a pescar de novo no mesmo lago. E Jesus aproveita aquela deixa. Jesus aproveita aquela deixa para reviver
um momento especial na vida daquele discípulo. Reviver um momento único na vida daquele discípulo. E aí o que foi que aconteceu? No mesmo mar, onde ele estava pescando, de madrugada, Jesus apareceu. Jesus apareceu e eu vou colocar para vocês o que foi que aconteceu. Jesus apareceu e perguntou, né? Se tinha peixes. Diz aqui, ó. Mas ao clarear da madrugada, isso já é em João, viu? A história já está em João. Depois que Jesus morreu, ele já está ressuscitado e ele volta a encontrar. Onde? No mesmo lugar. No mesmo lugar que encontrou no começo o discípulo, ele encontra novamente para reviver essa pesca maravilhosa. Com quem? Os mesmos discípulos envolvidos. Os mesmos discípulos que estavam naquele dia da pesca maravilhosa estavam de novo aqui. E vejam, no João 21, a partir do 4, diz assim: mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou Jesus: tendes aí alguma coisa que comer? E responderam: não. Então Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede de tão grande quantidade de peixes. Aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam tão distantes, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e peixes, que haviam também pão. E disse Jesus: trazei algum peixe, e acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede por terra, cheia de 150 grandes peixes. Você entendeu, querido? Jesus estava ali naquele lugar, no mesmo lugar da primeira pesca maravilhosa. Jesus fez o mesmo milagre. Na hora que Jesus disse assim: lançai a rede, e eles lançaram, que eles não tinham pescado nada de novo, a mesma coisa, não tinha pescado nada. Quando lançaram a rede, que a rede veio cheia de peixe, aí disseram: é o mestre. Pedro estava tão emocionado, ele estava tão feliz, ele estava tão revivendo aquele sentimento que ele não pôde esperar o barco chegar na areia. Ele era tão pertinho, mas ele não conseguiu ficar dentro do barco. Ele tirou sua roupa e foi-se embora para o mar. Mergulhou para ir ao encontro do mestre. Mergulhou para se encontrar com Deus. Naquele momento, o sentimento era de alegria. O sentimento era de euforia. Por quê? Porque ele estava vivendo um momento que outrora para ele foi maravilhoso. Assim, muitas esposas, muitos maridos tentam reviver momentos maravilhosos no seu casamento. Tem gente que tenta reviver os momentos desagradáveis, mas tem gente que tenta reviver os momentos felizes. Sabe aquele lugar especial para o casamento? Aquela música especial para vocês? Sabe? Aquela comida especial? Aquele dia especial? Tem tanta coisa para reviver. Tem gente que está casado há alguns meses. Tem gente que está casado há muitos anos, tem gente que tem uma vida toda juntos, até talvez eu fale para pessoas que têm uns 50 anos de casado, que estejam nas suas bodas de ouro, isso mesmo. E essas pessoas sempre têm algo especial para lembrar. Revivam o momento da mesma forma que Jesus, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas envolvidas, com a situação semelhante à que foi vivida no primeiro, para que aquele sentimento que foi, aquela brasa que estava quente naquele dia, ela volta a se esquentar. Porque a brasa do coração de Pedro se encheu, se acendeu quando ele foi naquele mar. Quando ele reviveu, quando ele lembrou os sentimentos positivos que ele teve na primeira pesca maravilhosa. Ele não pôde se conter. O seu coração ardia em chamas e ele teve que ir ao encontro do mestre.
Assim é você no seu relacionamento com o seu esposo. Deixe de reviver só os momentos ruins. Deixe de lembrar só os momentos ruins. Eu faço essa proposta como Jesus fez. Utilize a ferramenta da lembrança, como Jesus utilizou, da lembrança positiva, para que reavive, que acenda a chama do seu casamento. Então, essa é a proposta dos Felizes e Realizados hoje. Eu espero que vocês possam compartilhar essas histórias, viu? Eu quero saber aí o que é que deu certo. É se reviver esses momentos. Tem gente que quer reviver a lua de mel, ó, que legal. Tem gente que quer reviver uma música, como a gente já falou. Então eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que foi que vocês reviveram e depois você me conta os resultados, para você utilizar a ferramenta e me trazer os resultados, tá certo? Eu vou ficar aqui esperando ansiosa pelos resultados dessa ferramenta maravilhosa que é o lembrar os momentos inesquecíveis, é lembrar momentos positivos, é acender a chama do amor através da lembrança. Então, fico por aqui e o Felizes e Realizados desejo a vocês uma excelente semana e até a semana que vem. Tchau! Fiquem com Deus!